Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Gabi Castro para mais um dia de correções e hoje nós vamos fazer o livro A Conquista de Matemática do quarto ano, páginas 78 a 80, atendendo aí aos pedidos de vocês. Nós vamos fazer da 78 a 80, mas antes disso, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e coloca aqui embaixo nos comentários quais os livros, a série e a página você quer que eu corrija, tá? Lembrando, você precisa deixar bem explicadinho, tá? Se você colocar aqui embaixo nos comentários, eu quero a página 12, aí eu não vou corrigir, tá? Então deixa bem explicadinho. Prof, eu quero a Conquista da Matemática, quarto ano, página 78 a 80, tá bom? É assim que vocês vão ter que escrever, porque senão eu não vou corrigir. E tem muitos alunos reclamando, mas eu pedi para você corrigir e você não corrigiu. Não corrigi e não vou corrigir se você não deixar bem explicadinho nos comentários, tá? Então, para eu fazer a sua correção, deixa bem explicadinho e tenha paciência, porque a sua vez vai chegar e eu vou fazer a sua correção. Tudo bem? Então, tá bom. Vamos lá para a página 70 e 78 que eu falei, né? Aí aqui em cima eu tenho que pôr 126 para ir lá para 78, né? Porque o manual do professor tem várias páginas extras que não tem no livro de vocês, mas tem no meu. Então vamos lá. Desculpa, gente, é porque tá tão frio. E eu tô um pouquinho gripada, né? Então, eu não sei aí na cidade de vocês como que tá, mas aqui tá muito frio e eu tô super gripada. Então, tá uma coisa assim um pouquinho complicado, mas vamos lá que a gente consegue. Então, olha só. Vou pegar minha canetinha, que aliás já estava selecionada. E olha só, vamos então aqui pro número 1. O número 1 é o seguinte. Vai ser uma resposta pessoal. O número 1 não tem como eu fazer com vocês. Por quê? Porque, olha só, você vai precisar registrar, né, o comprimento da sua carteira na sua sala de aula, usando para isso o seu palmo, tá? Usando a sua mão, a palma da sua mão. Então, não tem como fazer isso porque cada pessoa tem o tamanho da mão diferente umas das outras. E também você vai ter que fazer essa atividade na sala de aula, porque afinal de contas você vai ter que medir o tampo da sua carteira, né? Então, vai ter que ser na sala de aula, você vai fazer isso junto com a sua prof presencial, né? Então, agora vamos para o número 2. O número 2 diz o seguinte, presta atenção. Olha, esses meninos aqui, eles vão fazer exatamente o que você vai ter que fazer no número 1. O que eles estão fazendo nessa imagem? Eles estão medindo o tampo da mesa utilizando as mãos, o palmo das mãos, tá? Então, olha só como que vai ficar o número 2. Paulo, Ricardo e André mediram o comprimento do tampo de uma mesa usando o próprio palmo. Então, eles estão medindo o comprimento da mesa usando o próprio palmo, né? O Paulo, ele teve a medida de 12 de seus palmos. 12. Olha só, eu vou colocar em vermelho aqui, só para você ter uma ideia, porque aqui eu vou fazer uma explicação antes da gente ir direto para a resposta, tá? E sempre que eu coloco de vermelho é porque eu estou explicando. E as respostas, você que é meu aluno, você já sabe, as respostas vão ficar de azul, tá? Então, olha só. Paulo, ele teve a medida de 12 de seus palmos. O Ricardo, ele teve a medida de 9 de seus palmos. E o André, ele teve a medida de 10 de seus palmos. Aí, olha só, aí você vai perguntar para mim, você vai falar, Gabi, mas olha só, no total, nós temos 10 dedos na mão, não é? 5 dedos numa mão e 5 dedos na outra. Então, nós temos 10 dedos ao todo. Como que o Paulo teve uma medida de 12, sendo que a gente só tem 10 dedos? Então, o que o Paulo teve que fazer? Ele teve que colocar uma mão, teve que colocar a outra mão e depois teve que colocar mais 2 dedinhos assim, ó, sabe? Para poder dar 12. Agora, o Ricardo, ele deu 9, né? A medida dele deu 9, quer dizer, ele colocou uma mão e mais 4 dedos. Agora, o André, ele teve 10, então o André foi o único que colocou as 2 mãos ali, tá? Colocou as 2 mãos ali. Agora, a pergunta é o seguinte, ó. Sabendo quantos palmos ao todo, ao total, né? Cada um utilizou para obter a medida do tampo da mesa, qual deles tem o palmo maior?
Então, olha só, quem tem o palmo maior é o Ricardo. Gabi, não entendi. Por que o Ricardo ele tem o palmo maior? Porque ele tem o dedo mais gorduchinho. Então, como ele tem o dedo mais gorduchinho, ele só usou 9 dedos. Ele não precisou nem usar os 10 dedos da mão. Então, olha só. O Paulo, por exemplo, ele deve ter a mão muito pequenininha, porque ele colocou as 2 mãos e mais 2 dedos. Então, ele deve ter o dedo muito fininho. O André, ele também tem o dedo mais fininho, porque ele colocou 10 dedos, ou seja, né, ele colocou as 2 mãos ali, dando 10 dedos. Agora, o Paulo deu só 9. Por que o dele deu só 9? Porque ele tem os dedos mais gorduchinhos, ou seja, ele tem o palmo maior. Deu para entender? Então, ele tem o palmo maior, por isso que o dele deu menos. Ele precisou usar menos dedos porque ele tem o palmo maior, tá? Deixa só eu tirar esse treco aqui para não ficar piscando, porque senão me dá nervoso e eu não consigo explicar a matéria. Tá, beleza. Vamos lá pro número 3, então, que também não é difícil. Olha só. Dona Maria vai dar um presente para cada um dos netos dela. E ela precisa saber a altura desses netos. Então, olha só, para isso, ela mediu a altura em palmo de cada neto. Então, ela foi colocando a mão para poder medir lá a altura deles. Então, olha só a anotação que ela fez aqui no caderninho dela. Olha, 4, 7, 8, 7, 5, 5, 4, 5, 4, 7. Aí, olha só. Responda, quantos netos de Dona Maria tem 5 palmos de altura? Quantos netos tem 5 palmos de altura? 3 netos, né? Deixa só eu mudar aqui para azul, porque isso é uma resposta. Então, olha só, ó, um neto, deixa eu colocar de vermelho, porque isso é explicação, ó, 2 netos, 3 netos, beleza? Agora aqui na letra B, mais de 5 palmos. Quem tem mais de 5 palmos de altura? A gente tem aqui, ó, agora eu vou colocar de outra cor, para ver se fica melhor, ó. 1, 2, 3, 4, tá? Então, 4 netos têm mais de 5 palmos de altura. E menos de 5 palmos de altura, só sobraram aqui, sem a gente colorir, 3 netos, tá? Eles têm menos de 5 palmos de altura, beleza? Então, tá bom, vamos lá para 79. Então, agora a gente vai ver sobre o metro, né? Você já sabe o que é o metro, é uma medida de comprimento para a gente poder medir, por exemplo, a distância da minha casa até a escola, né? Dá para a gente fazer várias medições utilizando o metro. E aqui a gente tem alguns modelos, né? Alguns exemplos que nós podemos usar para medir o metro. Então, nós temos aqui uma fita métrica, que você já deve ter visto, né? Você tem aqui também o metro articulado, né? E a gente tem também uma trena, tá? Então, isso aqui tudo mede os metros, beleza? Então, olha só, o metro é a unidade de medida mais adequada para a gente poder ver, por exemplo, a altura de uma pessoa, para a gente poder ver a altura de um viaduto, a altura de um prédio, para a gente poder ver a largura de uma sala, tá? Por exemplo, ó, aqui a gente tem essa figura aqui, que é muito comum nas cidades, né? A gente vê, por exemplo, a gente vê aqui um viaduto, né? Uma ponte, uma passarela. E aí, nesse viaduto, nós temos o quê? Nós temos um caminhão e ele ficou preso. E ele ficou preso, e olha só, esse viaduto é lá na Alemanha, olha só. Essa foto aqui, ó, é de 2012. Então, esse caminhão, ele ficou preso. Por que ele ficou preso? Porque ele esqueceu de ver uma coisinha assim, bem, como que eu vou dizer assim, bem idiota. Que é isso aqui. Gente, isso daqui é a placa falando a altura máxima, né, que o caminhão pode passar. Né? Então foi uma coisa besta, foi um erro muito bobo, né? Porque aqui tem a placa, olha, só pode passar 3,5, 3 metros e meio, aqui ó, a placa aqui ó, só pode passar caminhão que tem até 3 metros e meio. Então, se esse caminhão ficou preso aqui, significa que ele tem mais do que 3 metros e meio. Então, daqui do chão até aqui em cima, ele tem mais de 3 metros e meio.
Então, por isso ele ficou preso. E aí, agora com base nisso, né, você já sabe as medidas de comprimento, vamos lá para o número 1. Aqui no número 1 também vai ser uma resposta pessoal, mas eu vou te explicar o que você vai fazer. Você vai pegar uma fita métrica ou pode ser uma trena. Gabi, o que é uma trena mesmo? Trena é isso aqui, ó, tá? Então isso daqui é uma trena, ou você pode pegar a fita métrica, que geralmente a sua mãe deve ter aí na caixinha de costura. A gente sempre tem uma fita métrica na nossa caixinha de costura. Então você vai pegar uma fita métrica ou uma trena e você vai ver a sua altura. Então você vai colocar aí para mim quanto você mede, mais de 1 metro ou menos de 1 metro. Aí depois, o comprimento do tampo da sua carteira, também você vai colocar, é mais de 1 metro ou é menos de 1 metro? Não tem como eu te ajudar com isso, tá? Isso daí vocês vão ter que fazer mesmo. Letra C, você vai ver a largura da porta da sua sala de aula, que isso daí também não tem como eu te ajudar, mas eu tô te explicando que você pode pegar a fita métrica ou a trena, porém, eu acho que a trena é melhor, porque a fita métrica, geralmente, ela é muito curtinha e a trena não. A trena, ela é muito maior, tá? Então, eu aconselho vocês a utilizarem a trena, caso você tenha uma trena em casa. Agora, se você não tiver uma trena em casa, você usa a fita métrica mesmo, tá bom? Então, tá. No número 2 é o seguinte, a gente tem aqui um trajeto, e é o trajeto que a Marina fez. Gabi, o que é trajeto? É o caminho, né? O caminho que a Marina faz da casa dela até na escola. Então, olha só. A Marina, que é essa menininha que está aqui, que nós não estamos vendo, mas ela está aqui, ó, nesse local. Ela sai daqui da casa dela e aí ela faz esse trajeto aqui, ó, tá? Então, ó, ela vem pra cá. Ih, meu Deus, não vai dar pra fazer o que eu quero. Eu queria fazer um desenho aqui, mas não vai dar. Deixa eu ver se eu consigo. Ó, ela vem pra cá, ó, ela anda isso aqui tudo até chegar à escola, tá? E aí, olha só, aqui tem 40 metros, aqui tem 110 metros. Agora, qual é a medida desse trajeto? Como que eu vou descobrir a medida do trajeto inteiro? Muito fácil. Você vai somar todos os metros, todas as metragens. Então, ó, aqui tem 40 metros, mais 110 metros. Depois ela anda mais 253 metros e depois ela anda mais 145 metros. Então, a soma disso tudo vai dar 548, tá? Então, é assim que você vai montar no seu caderno. Lembra, tem que ser número embaixo de número. Por que vocês erram tanta continha assim, né? Conta de soma, de subtração. Porque vocês não colocam os números um embaixo do outro. Então pensa que... Sabe quando você era bem pirralho, que você brincava de Lego? E aí você brincava de montar aqueles bloquinhos para fazer um prédio? Então, finge que isso daqui é um prédio, ó. Se você colocar um número para cá e o outro número para lá, o prédio desmorona. Tá? Finge que isso daqui são tijolinhos. Os tijolinhos tem que ficar tudo um em cima do outro para ficar tudo bonitinho, bonitinho mesmo, tá? Se você coloca o número torto, o prédio desmorona aqui, tá? E aí o seu resultado vai dar errado. Gabi, mas esse resultado é idiota, porque esse resultado é para menininho de primeira série. Não, não é, porque eu conheço vocês e eu sei que vocês colocam os números tudo torto. Torto igual o nariz de vocês, então faz o negócio direito, por favor, tá? O número tem que estar retinho, tá? Nossa, prof, mas que chatice. Não, não é chatice, porque você vai ver que na hora da sua prova, se você coloca o número torto, o que acontece? O resultado sai torto e a sua nota sai mais torta ainda. Então faça direito, tá bom? 3. Uma pista de ciclismo tem 950 metros de extensão. Paulo deu 3 voltas completas nessa pista. Quantos metros o Paulo percorreu? Então, olha só. Se a pista de ciclismo tem 950 metros e ele deu 3 voltas, nós vamos ficar com a conta de multiplicar, tá? Então, vai ser 3 vezes 950, porque ele deu a volta 3 vezes. E isso vai me dar 2.850 metros. Tudo bem?
Aqui do lado, nós temos um espaço para vocês fazerem a continha, tá? Se eu tivesse aquela lousa digital, eu ia conseguir escrever de caneta a continha aqui, mas eu não tenho como escrever aqui de caneta, porque o ponteiro do meu mouse ele só grifa, então não dá para eu escrever a continha aqui, mas basicamente você vai colocar 950 vezes 3. Tá? Aqui armado bonitinho. Lembra, o 3 embaixo do 0, tudo redondinho e super retinho, tá? Igual a gente fez aqui em cima, tá? Então, você vai colocar 950 vezes e o 3 embaixo do 0. Embaixo do 0, não é no meio aqui, entre o 5 e o 0, não. É bem embaixo do 0 para ficar bonito. Tudo bem? Então, tá bom. Olha, hoje a gente finaliza a página 80. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se eu estou te ajudando, comenta aqui embaixo, né? Fala aqui para mim nos comentários o que você está achando das aulas. E eu te espero... Ah, não, mas antes, ó, não esquece de compartilhar o vídeo, tá? Então, compartilha esse vídeo e agora sim eu te espero para nossa próxima aula. Até lá. Tchau!